Doutor Naime, bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Roberta. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos que estão ligados na CNN. Um grande prazer estar com vocês aqui de novo. Doutor, qual é o tamanho da preocupação com essa cepa originária da Índia? Na verdade, Nonato, nós estamos vendo uma adaptação, uma seleção do vírus que cada vez fica mais transmissível. Então, o artigo que foi publicado pelos colegas da King College, liderado pelo professor Spector, ele mostra que o vírus está cada vez mais se parecendo com um resfriado forte. Então, como você citou, principalmente os jovens, eles têm mais dor de cabeça, nariz entupido ou nariz escorrendo, que a gente chama de coriza, e também dor de garganta. Eles deixam de ter, principalmente os jovens com essas variantes que são mais transmissíveis, principalmente a Delta e a Indiana, aqueles fenômenos mais clássicos da Covid, que é principalmente tosse, perda do olfato, perda do paladar e queda do estado geral, que chamam mais a atenção para uma doença diferente. Então, essas novas infecções causadas pelas variantes, essa que nós estamos falando agora, a variante Delta, a indiana, mas também a variante Gama, a variante P1 brasileira, já se mostrava, a gente vem discutindo há algum tempo aqui no Brasil, a nova variante brasileira se apresenta com menos perda de olfato, com menos perda de paladar. O vírus vai se adaptando, deixando de dar sintomas mais específicos, o que é muito perigoso, porque aí a pessoa pode achar que ela só tem um resfriado, que ela só tem uma gripe e afrouxar, não seguir as medidas de prevenção ou mesmo procurar atendimento médico para ser testado, para ser acompanhado. Sim, doutor, é importante isso que você está explicando, porque com esses sintomas que a gente vem acompanhando dessas novas variantes, das novas cepas, ficarem tão parecidos com os resfriados ou as gripes normais, as pessoas têm mais dificuldade ainda de identificar o que poderia ser um quadro de Covid-19. E aí seguem circulando ou transmitindo o vírus também com mais facilidade. Agora, doutor, sintomas gastrointestinais que a gente sabe que também estavam bem presentes nos sintomas da Covid, eles têm sido percebidos nessas novas variantes? Qual que é a percepção médica? Então, Fernanda, nós temos visto, sim, ainda a manutenção da diarreia, principalmente diarreia, ou também, às vezes, o paciente tem um mal-estar estomacal. Então, aqui na Unesp, nós temos um grande ambulatório de Covid desde o começo da pandemia, e nós percebemos que com a introdução, a partir de janeiro, fevereiro, da variante P1, a variante que agora tem nome, né, com as letras gregas, variante Gama, nós tivemos uma diminuição da perda do olfato do paladar, e realmente a doença se parece muito mais com um resfriado forte ou com uma gripe. E os fenômenos gastrointestinais acontecem porque faz parte de quando você está com o nariz escorrendo, o nariz entupido, você acabar engolindo a secreção, e essa secreção vai por todo o trato gastrointestinal, chegando no estômago, chegando no intestino, e o vírus entra pelo intestino. Existem receptores intestinais, que são receptores que o vírus SARS-CoV-2 usa para invadir várias outras células do ser humano, chamadas receptores de angiotensina 2 ou receptores ECA2, e as células intestinais estão cheias desses receptores. Por isso a diarreia continua um fenômeno que não é tão frequente, mas até 10, 15, no máximo 20% dos pacientes têm. Agora, chama a atenção que essas variantes mais transmissíveis, por exemplo, a Delta, ela foi reportada agora no estudo dessa semana também pela Organização Mundial de Saúde, ela é 97% mais transmissível do que o vírus original, do que o vírus selvagem, o que chegou, o que veio originalmente, que causou a pandemia. A variante P1 brasileira, a Gama, é 38%, para vocês terem uma ideia. Ou seja, se a variante P1 já era uma preocupação por ser mais transmissível, e ela tem uma chance de 38% mais infectividade, imagina a variante Delta, a variante indiana, que tem aí 97% mais chance de transmissão. Então, o vírus ele começa a ser mais transmissível e menos perceptível por conta de sintomas menos específicos.
Agora, Roberta e doutor Alexandre, quem nos acompanha, é importante essa distinção que o doutor Alexandre fez aqui no que diz respeito às letras gregas, porque eu confesso que eu me surpreendi quando eu vi delta, gama, eu falei, ué, mas são outras variantes? Não, são essas que a gente tem falado como originária da Índia, ou a do Brasil, ou a do Reino Unido. Agora, doutor Naim, tem a Delta Plus também, seria uma variação da Delta e essa seria mais transmissível ainda? Existe algo concreto nesse sentido ou não? Eu vou explicar isso para vocês como funcionou, né? Na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela numa tentativa de tirar o estigma, né, do nome dos países, porque senão fica aquela história, quem é o culpado, país A, país B, ela começou a nominar com as letras gregas as variantes. Então, a antiga variante britânica recebeu o nome de alfa, a variante da África do Sul de beta, a brasileira, que era P1, chamada gama agora, e a inicial, a primeira que foi detectada na Índia, que foi, aliás, uma grande tragédia naquele país, né? Vocês percebem que Brasil e Índia tiveram o mesmo comportamento, tiveram uma transmissão descontrolada e, com isso, a possibilidade do surgimento dessas variantes. É completamente esperado isso. Isso é o preço que se paga por não ter programas efetivos de controle de transmissão do vírus. Quando ele se transmite de forma completamente desenfreada, descontrolada, ele acaba conseguindo melhorar o seu fitness, ou seja, selecionar mutações que dão a ele mais transmissão e que dão menos patogenicidade, que deixam as pessoas menos perceptíveis, porque a intenção do vírus ideal não é matar o hospedeiro, e sim se propagar cada vez mais. Ou seja, agora nós temos essas 4 variantes de atenção mais conhecidas e na Índia, como você falou, Nonato, há um subtipo da Delta, porque como lá a transmissão também foi até em termos, porque o país tem mais de 1 bilhão de pessoas, muito maior do que no Brasil, ele mesmo começa a se subespecializar e sempre procurando esses 2 paradigmas que eu falei para vocês. Ser um vírus cada vez mais transmissível e causar uma doença cada vez menos perceptível, porque com isso as pessoas tendem mais a sair de casa, se aglomerar, porque acham que não estão doentes, estão com um resfriadinho ou com uma gripezinha e acabam transmitindo ainda mais o SARS-CoV-2 nessas suas novas variantes de atenção. Sim. Doutor, queria te perguntar se isso significa que os quadros, né, que os médicos vêm observando nessas novas variantes têm sido menos graves, mas você vai responder essa pergunta, por gentileza, daqui a pouquinho. A gente vai fazer um rápido intervalo. Na sequência, continuaremos conversando com o doutor Alexandre sobre os sintomas mais comuns que vêm sendo observados nessas novas variantes que nos ajudam a identificar possíveis sintomas da Covid-19. 8h42, voltamos já já. CNN Sábado.